Plantox recebe aqui na Conferência Internacional de Açúcar e Etanol Bezaliel Botelho, presidente da Bosch para a América Latina. Obrigado, Bezaliel, pela tua presença. Obrigado, Luiz, pela oportunidade. Eu queria discutir com você um pouquinho o futuro aí dos combustíveis no Brasil, da eletrificação dos automóveis, e ter a tua visão. Quer dizer, a Bosch sempre esteve um pouco na dianteira desse processo, desde a época do Flex, foi uma das desenvolvedoras aí dos motores Flex, né? Eu queria que você nos falasse um pouquinho qual é a tua perspectiva aí para a questão do carro elétrico. O Brasil está preparado para ingressar no mundo do carro elétrico? Não, muito bem, Luiz. Primeiro é um prazer enorme estar aí com vocês e poder trocar aí algumas ideias sobre esse futuro. Claro, nós estamos num processo mundial de transformação no que diz respeito à propulsão, né? Toda a indústria automobilística está num processo forte de transformação. Claro, funcionado pelo grande tema do efeito estufa, a redução do CO2, redução dos combustíveis fósseis, né? Então esse é o grande motor do desenvolvimento tecnológico já há alguns anos. E é claro que, como a Bosch é uma empresa mundial que atua em tecnologias mundiais, é protagonista, ela sempre tenta realmente ajudar a fazer o futuro dessas tecnologias. Então nós estamos bem envolvidos no desenvolvimento dos motores elétricos. Nós mundialmente estamos em vários mercados trabalhando com projetos, já temos cerca de 30 projetos na rua com veículos elétricos. A grande questão é o que significa isso, esse futuro, essa transformação para o Brasil, né? Não parece bem claro ainda qual vai ser o padrão, né, que a indústria vai adotar para os carros elétricos. Embora já haja alguns protagonistas nesse segmento, sim, ainda há uma discussão qual vai ser o padrão, qual é o mais adequado. Mas eu acho que fica muito claro que serão várias soluções, não é uma solução só. Você vê, tem alguns mercados que depende muito do tema da energia, da onde vem a energia que vai poder viabilizar o tema da mobilidade elétrica, não é? Esse é um grande tema. Tem regiões no mundo automobilístico que estão realmente focando o veículo elétrico de uma forma até subsidiada por governos, etc., né? E cada país tem olhado o que é adequado ao seu mercado, né? Tem aí soluções, claro, com veículos híbridos, veículos que a gente chama de elétrico com plug-in, ou próprio veículo elétrico puro, não é? Alguns mercados estão buscando outras fontes de propulsão, que não é o caso do Brasil também. Nós temos o etanol como uma fonte de redução de CO2. O que é a grande questão? O que contribui? O próprio Pacto de Paris fala isso, que assim, você tem que reduzir a emissão fóssil de CO2. O carro elétrico é um dos vamos dizer assim, propulsores dessa tendência tecnológica. Então, são várias soluções. Mas a indústria, até por uma questão de escala, não tende a buscar um padrão único, universal? Sim, tem. Quando você fala de carro elétrico, é claro que nós passamos... O que muda no carro elétrico de uma forma mais genérica? Você tem uma motorização, você sai de um motor aí de 1.400 peças, um motor de combustão complexo, com uma ramificação de supply chain muito forte, para um motor de 180, 200 partes. Você sai de um tanque de combustível com uma bateria, e é claro que a padronização, tanto a parte de bateria como a parte de alta energia que o veículo vai ter, é uma constância, busca justamente para dar volume de escala, né? Você tem vários tipos de motores elétricos, quer dizer, várias graduações de potência de motores elétricos, depende do segmento do veículo que você vai atender com o motor elétrico, né? São os veículos mais pequenos, compactos médios, até os grandes. Agora, a gente não pode esquecer que o motor a combustão ele vai continuar sendo um grande, ter uma grande participação. Pra você ter ideia, em 2020 nós esperamos ter cerca de 3% apenas de veículos elétricos, cerca de 6% de híbridos, né? Mas puramente elétricos, 3% no mundo. São coisa de 3 milhões, são 100 milhões de veículos sendo produzidos em 2020. Em 2025 isso deve subir em torno para 6%.
Num cenário otimista, nós vamos ter no final da próxima década cerca de 30 milhões de veículos elétricos rodando no mundo. Mas ainda vai ter aí 80 milhões de veículos combustão interna, porque os mercados são diferentes. Nem todo mundo vai ter infraestrutura para poder rodar com veículo elétrico. Então, vão ser várias soluções, grandes centros, grandes cidades automobilísticas vão estar talvez rodando muito mais elétrico do que com combustão. Alguns têm até proibição do veículo a combustão já na década de 30, 40, 2040, 2050 já tem proibição do veículo a combustão. Mas é uma ponte tecnológica que nós temos que construir e cada região vai ter que construir a sua, né? Com o objetivo de reduzir o CO2, o consumo de combustível, a redução do uso do combustível fóssil. Então isso é um processo que cada região vai ter que fazer. Vocês trabalham vislumbrando o Brasil com que cenário? Qual seria a solução mais adequada para o Brasil? Muito bem, olha, a grande questão do Brasil é que o Brasil tem já, no que diz respeito ao motor da redução do CO2, o etanol, que sem dúvida não foi essa a razão que a gente expandiu o etanol no Brasil nos últimos 40 anos. Tinha outro viés. E o etanol hoje é um asset brasileiro que em questão de redução de CO2, quando você olha a fonte até a utilização do etanol na queima do veículo ou na própria roda do veículo, como a gente chama, é uma vantagem muito grande até perante o motor elétrico. O motor elétrico, uma energia não vem da tomada, você tem que gerar energia. A geração de energia, por exemplo, na Europa ainda sempre é limpa. Não é limpa. Então você tem aí uma vantagem muito grande do etanol em relação ao carro elétrico europeu. Mas a grande questão nós vamos ter uma solução só nossa, brasileira, e o resto do mundo vai estar... Então não dá para acreditar nisso, a longo prazo não dá para acreditar nisso. Eu acho que o custo do veículo elétrico frente às outras propulsões de combustão está caindo tão forte que nós vamos ter já em 2030 escala o suficiente para reduzir muito o custo e ele ser competitivo em relação aos motores de combustão. Agora, tudo depende de onde você vai produzir, né? Onde que você vai produzir as baterias. As baterias estão num processo de evolução tecnológica muito grande, de lítio-íon, para talvez outras tecnologias. Então, é um processo que o Brasil vai ter que se definir se ele usa a fonte que ele tem, que é o etanol, que é muito importante, por exemplo, com uma hibridização. Eu acredito muito que o Brasil deve ir para motores híbridos, manter ainda a sua base produtiva de motores de combustão e começar a aprender nesse processo de eletrificação para mais para frente entrar na eletrificação. Ou até o etanol associado a células de combustível, como gerador de hidrogênio. Sem dúvida nenhuma. Lá na frente, quando você olha, por exemplo, veículos com célula de combustível, hidrogênio, nós vamos ter em 2030 ainda uma variante de mais ou menos 40% do custo de um veículo com célula de hidrogênio para um veículo de combustão interna. 40% mais caro. O elétrico já bem próximo ao de combustão interna, ou seja, vai ter uma redução de custo em função da escala. Então o etanol, que a gente chama reformado, para poder ser realmente o gerador do motor de oxigênio, seria também uma solução. Então é muito importante criarmos essa ponte e para isso nós temos que ter garantia de abastecimento, garantia para o consumidor do etanol. Podemos ainda desenvolver muita coisa para melhorar a eficiência do motor a etanol em relação à gasolina e o Flex ele vai contribuir com tudo isso. Em termos de modelo, o modelo brasileiro ele é exportável, você acredita? Ele pode vir a ser exportável? Eu acho que o Brasil entra numa fase agora, Luiz, que temos que estar inserido no mercado global. Não existe mais aquele mercado próprio. E é claro que o etanol ele é uma alternativa para vários mercados mundiais que também vão ter que ir para esse caminho de uma redução de CO2. Então, eu acho que sim, podemos criar alguns modelos exportáveis. Modelos exportáveis para os nossos mercados, América Latina, África, todos esses mercados vão precisar reduzir CO2. O Tratado de Paris ele pede uma redução global, em 40% da redução de CO2. E você tem que ter políticas públicas para isso. E vai ser meio difícil países que vão querer ficar fora disso. Apesar de todas as polêmicas que nós temos hoje
principalmente em relação aos Estados Unidos e alguns outros países em relação a Paris, eu acho que não é um caminho que tem volta. Eu acho que esse é o caminho, a redução do CO2 é um must e o Brasil vai ter uma grande oportunidade de usar a vantagem que ele tem a favor dele, desenvolvendo tecnologias onde eu possa fazer a ponte para o veículo elétrico. O que você imagina nos próximos anos, do ponto de vista de eficiência energética dos motores a combustão mesmo? Porque acho que antes do carro elétrico nós temos essa questão a ser colocada. Perfeitamente. Claro, quando você olha a nível mundial, você vai para os motores diesel, por exemplo, ainda tem um caminho longo para você melhorar a eficiência do diesel, ou mesmo a eficiência da própria gasolina. Quando eu venho para o Brasil, eu tenho um caminho longo ainda para melhorar no motor a combustão interna, a eficiência, trazer próximo, com compressão variável, a própria injeção direta já traz uma eficiência melhor, você pode trabalhar também com alguns conceitos, colocando água na queima do combustível para reduzir os NOx. Você tem várias articulações que você pode fazer tecnologicamente para melhorar a eficiência do motor a etanol. E o mesmo motor a combustão interna. Porém, claro que isso custa dinheiro e você custa investimento. Então, precisamos ter uma clara política pública de combustível a longo prazo para as empresas de tecnologia investirem, senão elas preferem investir já no que vem pela frente. O RenovaBio, por exemplo, funciona bem como essa política? Sim, eu acho que o RenovaBio é um marco importante. Eu acho que é uma forma boa de você já definir para onde nós vamos. A própria Rota 2030 também, que é uma política importante, que dá os nortes, pelo menos no norte da próxima década, onde você terá aí 10 anos trazendo tecnologias novas, não só para a segurança veicular, mas para a eficiência energética. São, sem dúvidas, coisas que vão ter que andar em paralelo. Eu imagino que vocês, na hora de definir investimentos, olham para esse cenário, né? Observam essas questões como RenovaBio, como Rota 2030. Sim. Quer dizer, já tiveram influência na definição dos investimentos aí para os próximos anos da Bosch? Olha, a Bosch, nós investimos cerca de 100 milhões todo ano no Brasil, já investimos mais no passado, buscando tecnologias novas, trazendo tecnologias novas. As tecnologias, elas existem, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de mercado. O que o mercado consegue absorver em relação de tecnologia. E nós estamos exatamente nessa fase da transformação, saindo de um mercado que era muito popular, motores pequenos, para motores de injeção direta, motores turbo, câmbio automático. Nós estamos agregando muito mais valor nos veículos brasileiros agora. Claro que sobe o custo, sobe o preço do veículo, e isso precisa ter absorção do mercado, senão você começa a ter problemas de absorver isso e de não ter escala. Nós precisamos ter escala para fazer as tecnologias no Brasil. Então eu creio que esse é um processo que nós vamos passar daqui para frente. A Bosch está olhando investimentos novos na área, por exemplo, de injeção direta. Nós sabemos que injeção direta traz uma eficiência muito boa para os motores de combustão e nós não produzimos isso localmente. Então estamos também de olho nesse tipo de tecnologia. Sim, nos últimos anos nós retrocedemos um pouco na questão de escala, né? Nós tínhamos um mercado automobilístico mais chegando ali a 5 milhões de veículos ao ano, retrocedemos aí alguns anos. O que vocês vislumbram aí para os próximos anos? E o que seria um mercado com escala atrativa? Olha, essa é uma boa pergunta, porque no passado nós tínhamos uma escala, mas nós tínhamos motores com tecnologias eram motores de veículos populares, motores de 1 litro, nós tínhamos um valor agregado baixo. O mercado brasileiro ele não só diminuiu em quantidade, mas ele se transformou com mais valor agregado. Quer dizer, você tem hoje veículos com mais tecnologia, muito mais eletrônica, e motores muito mais sofisticados, com válvula variável, você tem o próprio turbo, você tem a própria injeção direta, você tem transmissão automática, isso se agrega muito mais valor. Então você tem um mercado menor, mas ele é um mercado mais, eu diria, sustentável no que diz respeito à tecnologia, porque são tecnologias mais globais. Nós deixamos um pouquinho a nossa jabuticaba, a nossa solução para caber no bolso do crédito, né, do forte crédito, que foi o que alavancou o mercado há 5 anos atrás, para um mercado mais palatar no que diz respeito à tecnologia e de valor. Quer dizer,
eu creio que esse mercado deve crescer. O mercado de 2,5 milhões, 3 milhões de veículos é um bom mercado para você trazer tecnologia, para você investir em localização. Isso, sem dúvida, não é uma questão de mercado. É muito mais uma questão de políticas públicas, políticas eu quero dizer, políticas industriais que nós acabamos de lançar com Rota 2030, que nos dá um horizonte lá na frente, que diz, pô, vale a pena então eu investir em injeção direta, eu investir em sistemas de segurança, porque nós temos legislações que nós precisamos atender lá na frente. Algum temor de que haja, agora com o novo governo, uma reversão nessas políticas como a Rota 2030 ou o próprio RenovaBio? Não acredito. Eu acho que as tecnologias, o Brasil não é mais um país que tem que andar sozinho, isolado do mundo. É um país que está globalizado, é um país que tem os players nacionais, são players globais também. Então eu não acredito, eu acho que o governo está atento a isso. Nós vamos ter que resolver as equações, sem dúvida, que nós temos no país, com o Mercosul, com a Argentina. A Argentina é um mercado importantíssimo para nós também, porque todas as montadoras produzem nos dois mercados. Então nós vamos ter que ficar atento como nós vamos atender esses dois mercados. Então eu acredito que o governo brasileiro tem o foco de realmente fazer uma indústria mais forte, mas vai depender de competitividade, vai depender de reformas. Eu acho que o passo que nós demos ontem é importante, pelo menos paramos agora de discutir quem vai ser, agora sabemos quem é e agora vamos juntos tentar fazer o país crescer e ser um país melhor também para a indústria automobilística. Você está otimista aí para os próximos anos? Eu estou muito otimista, sim, que eu vejo que o Brasil tem tudo para ser realmente um país de destaque em tecnologia automotiva, não só automotiva, também toda essa área da alternativa energética com combustíveis alternativos. Nós somos um país que temos de tudo para evoluir e ser destaque. Infelizmente, patinamos esses últimos anos por falta realmente de uma visão clara, de uma orientação clara para a indústria. É só a falta de uma visão mais clara ou é uma falta até de uma comunicação mais clara para o mundo do nosso modelo energético? Por exemplo, porque a gente ouve aí muitas discussões sobre, por exemplo, voltando à questão da eletrificação da frota de automóveis, e aparece que combustíveis alternativos como o etanol, ou mesmo a alternativa da célula combustível a etanol, ela já não aparece nesse debate. Olha, é muito lógico, porque o Brasil é aquele que detém a fonte do etanol. Nós temos área, nós temos a temperatura, o clima certo para produzir o etanol de cana-de-açúcar, né? E isso realmente tem um apelo muito positivo para a redução do CO2. E os países que nós tentamos exportar a tecnologia, quando eu fiz o Flex lá atrás, nós tentamos exportar o Flex, chegamos a exportar para a Suécia, para a França, só que você bate de frente com a política energética daquele país, porque da onde vai vir o etanol? Eles vão ter que importar o etanol, e aí ninguém quer ficar dependente de uma fonte só. Então, por isso eu digo, nós vamos ter várias soluções, e eu acho que o Brasil, pela pressão que nós temos agora para a redução de CO2 mundial, o etanol vai ter um novo destaque. Também para exportação, como solução, mais uma ponte para o veículo elétrico. O veículo elétrico é um must, ele virá de uma forma intensiva, como eu lhe disse, em 20 anos, muito forte para a indústria, vai transformar essa indústria. Porém, nós temos uma ponte até lá e cabe a nós sermos inteligentes para tirar proveito do que nós temos na mão, que é o etanol, e fazer essa ponte ser economicamente positiva para o país, tanto aqui como também internacionalmente. Zaliel, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você e boa sorte e sucesso. Muito obrigado. Obrigado pela conversa.